Aleluia. Gente, é tão bom esse negócio que ajuda a gente a falar, né? Se fosse depender somente da nossa voz, ela não chegaria até o final aí. Saúde a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Quem tem fé aqui que tudo pode mudar? Esse é o melhor ingrediente que existe. A fé em Deus. Deus é o único que pode mudar todas as coisas, porque Ele é criador de tudo. Você crê nisso? Abra a sua Bíblia lá em Gênesis. É um texto muito interessante. Como os nossos irmãos falaram aqui, nós fomos feitos com um propósito de multiplicação. Uma das ordens que Deus dá para o homem quando ele criar é multiplicai-vos e enchei a terra. É claro que a multiplicação ali era de aumentar, né, a humanidade. Mas tudo que nós acreditamos da parte de Deus, que Deus coloca na nossa mão, existe uma prosperidade que ela é natural. Ela acontece. E existem alguns fatores que impedem essa prosperidade na nossa vida. E a maioria dessas coisas que acontecem, que nós não prosperamos, é porque nós nos limitamos, não acreditamos em tudo aquilo que Deus já confiou em nós. A partir do momento que você muda a sua maneira de pensar, muda a sua maneira de agir, as coisas vão acontecer. As pessoas que querem um resultado diferente fazendo as mesmas coisas, elas nunca vão alcançar. Existe a questão de mudar, de fazer de forma, às vezes, você mudar uma coisa até simples, pode causar um efeito muito grande. É igual duas retas. Pequeno grau aqui, lá na frente fica muito grande. E Deus quer mudar algumas coisas nas nossas vidas, a questão da nossa maneira de pensar. Por que muitas pessoas prosperam e outras não? Pessoas que são de Deus e pessoas que não são de Deus. Existe a mesma possibilidade para todos, os que são de Deus e os que não são de Deus. Dentro desses, existe aqueles que conseguem prosperar, existe aqueles que não conseguem prosperar. Existe uma maneira de você acreditar que você pode ou não. Como também, a mesma forma, existem as pessoas de Deus e as pessoas que não são de Deus, que conseguem viver felizes e outros não conseguem viver felizes. E o que impede essas pessoas de encontrar a felicidade na vida delas? Quando a gente fala nisso, a gente fala um pouco sobre crises. E uma das palavras, usa até como desculpa que a coisa não está boa, é a crise. Alguém já ouviu falar isso? Não, é por causa da crise. Agora já mudou um pouco a palavra crise para pandemia, não é verdade? Mas existem essas possibilidades? Até que existe. Mas muitas vezes pode ser apenas desculpas. Eu quero convidar você agora para orar comigo. Nós vamos orar ao Senhor e pedir para Ele que abra o nosso entendimento. Que nossa maneira de pensar seja uma maneira diferenciada, que Deus venha mudar a nossa forma de enxergar as coisas. Que nós não venhamos enxergar as coisas partindo das nossas limitações, mas das possibilidades de Deus. E quando você começa a enxergar as coisas da possibilidade de Deus, aí as coisas podem acontecer de uma maneira muito mais rápida. Amém? Pai, nós queremos colocar diante do Senhor a nossa vida. Não queremos mudar a ordem de colocar coisas em primeiro lugar, de colocar riquezas em primeiro lugar, mas nós acreditamos que o Senhor permite que nós venhamos passar por algumas coisas para entendermos que nós podemos buscar sabedoria no Senhor, entendimento no Senhor. Porque nós sabemos, ó Pai, que quando o Senhor coloca em nós a sabedoria, nós começamos a fazer as coisas de uma forma mais natural. E aquilo que é escasso para nós, não vira mais, ó Pai, uma preocupação, mas nós possamos focalizar naquilo que é do Senhor. Por isso eu peço ao Senhor abrir o nosso entendimento para enxergarmos as possibilidades, as coisas que vão surgir para nós a partir de agora. Que o Senhor venha guiar todos os nossos caminhos, que nós venhamos aprender a empreender, não para nós mesmos, mas para que nós venhamos gerar valor na vida, na família, na sociedade, no corpo de Cristo, de maneira que possamos ser abençoados para abençoar. Esse é o nosso propósito, em nome de Jesus. Amém? Uma das coisas que nós precisamos entender é sobre crise.
A crise, muitas vezes, é uma ruptura no equilíbrio, seja ele emocional, seja o equilíbrio financeiro, seja o equilíbrio político, o equilíbrio espiritual. Então, quando existe uma crise, existe ali uma ruptura. É algo que atrapalha um acontecimento, é algo que freia, é algo que vai trazer para nós um momento que pode definir se aquilo vai produzir algo bom ou aquilo vai produzir algo ruim. Aí eu falo para você, nem sempre a crise é ruim. O Felipe falou que foi o Átila, falou que foi no fundo do poço que ele começou a enxergar que existe algo, né? E a crise, ela pode ser para nós um motivo de derrota ou um motivo de oportunidades. Talvez vocês já ouviram falar que alguns dizem assim: alguns estão chorando e outros estão vendendo lenço. Nas crises, alguém sempre está se lamentando a perda, a falência, mas existe outros que estão fazendo acontecer. Quem comprou máscara para usar aqui? Tem gente que viu o negócio, falou, opa, vai ter que usar? Olha a oportunidade. Então, enquanto uns olham a desgraça, outros olham a graça. Enquanto olham a tristeza se focaliza ali, outros estão olhando para uma oportunidade. E assim as coisas vão acontecer. Eu lembro uma vez que eu estava num churrasco e eu estava comendo uma carne. Já viu aquelas carnes que ela é muito amorosa, que ela fica no dente da gente? E a gente toda hora passa a língua para ver se ela sai e ela não sai. Ela é muito amorosa mesmo, né? Aí eu pensei assim, será que tem mais gente com essa carne na boca? Porque se tiver, eu compro um fio dental de R$ 2,50 e vendo um pedacinho meio metro por R$2. É uma oportunidade. Eu acredito, se você estiver num evento com aquela carne amorosa no seu dente, você fala, eu dou R$2 para tirar esse trem daqui. Está incomodando até conversar, né? Tem gente que vai sorrir tampando a boca. Então, eu estava pensando nisso só de uma forma descontraída. Não que eu ia fazer isso, é claro, né? Mas eu estava analisando, porque eu estava finalizando um curso de marketing. Eu falei assim, sempre há uma oportunidade onde existe uma crise. E eu quero compartilhar com você uma palavra muito interessante na vida de um homem que, para mim, ele é um exemplo de empreendedor. É a vida de José. Está lá no capítulo 41 de Gênesis. Eu gostaria que você abrisse comigo. E a gente vai ler um trecho bem interessante aqui. E o que eu quero dizer para você hoje vai estar relacionado à nossa segurança. Um dos primeiros aspectos que devemos trabalhar na nossa vida, principalmente na área financeira, é a questão de segurança. Depois da segurança financeira, a gente trabalha a independência financeira e depois a liberdade financeira. Mas por enquanto nós precisamos nos deter naquilo que vai nos garantir. Eu falo para as pessoas, olha, um dos primeiros alvos que você tem que fazer na sua área financeira é a sua reserva financeira, que ela é uma reserva emergencial ou uma reserva de oportunidade. E muitas pessoas, devido ao que está acontecendo atualmente no mundo e no Brasil, nós percebemos que tem muita gente que fala assim, se eu tivesse uma reserva, eu estaria bem agora. Porque o número do desemprego aumentou muito. Algumas pessoas que tinham negócios começaram a fechar. Se você andar pela cidade, você vai ver muitas portas fechadas. Você vai ver muitos negócios fechados. Eu costumava comer uma empada lá na Vila Nova, que era muito deliciosa. Toda vez eu passo lá, está fechado. Eu falei, não vou comer mais empada, será por causa da pandemia? É porque existem alguns tipos de negócios que geram muito gastos. E as pessoas não conseguem manter. Não conseguem fazer com que aquilo aconteça. Se você perceber, o mercado ele tem mudado a cada ano. A cada momento existe uma nova oportunidade. Eu lembro que eu fazia fila para pegar um lançamento numa locadora aqui no Itatiaia. Quem lembra dessa época da locadora? Você reservava, você até sabia com quem que estava. Se fosse alguém conhecido, devolve o filme que eu quero pegar. Né? Hoje eu passo lá, a locadora está fechada. Não existe mais locadora. A Netflix acabou com esse negócio. Então o mercado vai mudando. Quem lembra da internet de escada aqui? Existe aí, você lembra da UOL? Era uma internet de escada. Não existe mais internet de escada. Só que existe a UOL, porque ela mudou
Hoje tem maquininha, ela trabalha na área financeira, ela trabalha na questão de internet, ela trabalha em vários outros ramos, porque ela teve que modificar a sua estrutura, o seu sistema para adaptar ao mercado. E se nós não adaptarmos ou fizermos as mudanças, nós vamos ficar para trás. Nesse momento de pandemia, quando fechou todas as portas da igreja, a gente começou a transmitir o quê? Um culto online. As igrejas que nunca pensou nessa possibilidade, e talvez tenham umas que falem que isso é até pecado, elas podem ter perdido várias pessoas. E nós vamos procurar fazer o nosso melhor para alcançar as pessoas. Usar todas as ferramentas possíveis para abençoar as vidas. Gênesis capítulo 41, versículo 33, diz assim: Agora, pois, Faraó deveria escolher um homem ajuizado e sábio, e encarregá-lo de dirigir a terra do Egito. Faraó deveria fazer isso, pôr administradores sobre a terra e recolher a quinta parte dos frutos da terra. Grava isso, quinta parte do fruto da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Esses administradores deviam ajuntar toda a colheita dos bons anos que virão. Recolher cereal por ordem de Faraó, para mantimento nas cidades e guardá-lo em armazéns. Assim o mantimento servirá para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não seja destruída pela fome. Eu vou fazer um breve resumo até chegar aqui. José, quando ele tinha 17 anos, ele era um sonhador, teve uns sonhos, ele contou sonhos, os irmãos tiveram inveja, queriam matá-lo, e um intercedeu, não matou, mas pegaram ele, venderam para os ismaelitas, que venderam para Potifar no Egito. Falaram para o pai: olha, uma fera, essa roupa deve ser dele, de José, uma fera matou ele. E o pai ficou fazendo luto sem ver o corpo do filho por muito tempo, né? Basicamente mais de 13 anos. Aí ele vai para o Egito e tudo que ele fazia, ele prosperava, porque Deus estava com ele. Deus abençoava Potifar por causa de José. Até que teve um impedimento, que a mulher do homem queria ele, e ele falou que não, que ele é fiel a Deus, ao princípio da fidelidade, e ele vai preso. E quando ele foi preso, ele era uma pessoa tão confiada, tão ativa, tão prestativa, e fazia tantas coisas com excelência, que o chefe da carceragem lá falou para ele assim: olha, administra aí os presos para mim. E ele tomou conta da cadeia lá. De forma que ele era o adjunto da cadeia. Ele, tudo que fazia na cadeia, ele estava junto. Ele fazia as coisas acontecer. Na cadeia as coisas iam redondinho. Aí foi preso 2 homens. Um era copeiro e o outro era padeiro. E esses homens tiveram sonhos. E José revelou o sonho dele, falou para eles assim: olha, o primeiro que era o copeiro falou assim: ó, em 3 dias o rei vai te restituir, você vai pegar no cálice do rei. Você vai estar lá junto com ele. E o padeiro, eu também tive um sonho assim, de 3 coisas na minha cabeça. E ele falou assim: só que em 3 dias o faraó vai arrancar sua cabeça. Você vai morrer. Um sonho era bom e o outro não era. Mas José interpretou o sonho, só que ele disse algo: quando você estiver lá, ser restituído, você lembra de mim. Falou para o copeiro foi e tal. Passou 2 anos, não lembrou. Aí o que acontece? O faraó, numa certa noite, ele sonha que havia 7 vacas gordas no lugar lá, tal, e de repente apareceu 7 vacas magras, e as vacas magras comeram as gordas. Aí ele acordou na noite. Meu Deus. Aí voltou a dormir. E quando ele dorme, ele sonha que havia 7 espigas graduadas, bonitas, e depois apareceu 7 espigas feias, né? Destruídas pelo vento oriental, mirradas. E essas espigas comiam as 7 boas. E ele ficou inquietado, contou para todo mundo da corte e ninguém sabia interpretar. Aí o copeiro caiu a ficha e falou: tem alguém que interpretou o meu sonho e do outro. Eu vim para cá e o outro morreu. Aconteceu o que ele disse. E o que acontece? Chama José. Fizeram a barba de José, arrumaram uma roupinha nele, ele foi diante do faraó. E o faraó falou para ele, e ele falou assim: o seu sonho é um só. É uma interpretação. Haverá 7 anos de muita fartura. E após os 7 anos, haverá 7 anos de muita fome. E a fome vai ser extrema, seríssima, muito grave o que vai acontecer.
Aí ele dá esse conselho que eu acabei de ler com vocês aqui. É bom que o Senhor coloque uma pessoa sábia, entendida, para administrar e governadores. E essa pessoa, ela venha recolher no tempo de fartura a quinta parte de tudo que foi produzido. O que é a quinta parte? 20%. E Faraó decide e fala assim, quem é tão entendido como você? Então você vai ser o homem mais entendido. Você vai, abaixo de mim só vai ter, acima de você só vai ter eu, Faraó. Eu vou ser igual a Rainha Elizabeth, você vai ser o primeiro-ministro da Inglaterra. Eu vou aparecer nas fotos, mas você que vai mandar todo mundo. Se alguém for levantar o pé, vai ser pela sua ordem. Então você vai governar tudo e vai administrar. José, ele, como um bom administrador, durante 7 anos, ele colheu a quinta parte de tudo que foi produzido no Egito. Ele construiu celeiros, construiu lugares para armazenar. E o texto mais adiante vai dizer que ele armazenou tanto alimento que não podia contar. Não tinha número. Vamos dizer, eu não sei até quando eles contavam naquela época. Mas não tinha mais jeito de contar. Falaram assim, ó, aqui a nossa conta vai até 400 trilhões, né, de mantimento. Depois de 400 trilhões não tem mais como contar aqui. E o texto na Bíblia diz que era como a areia do mar. Então ele fez o trabalho dele com excelência. Aí o que acontece, meu irmão? Preste bem atenção aqui. Aí a gente sabe que tudo isso aconteceu porque haveria uma crise. Só que essa crise, ela foi dita, Deus revelou antes do acontecimento. Então Deus falou assim, ó, prepara, porque vai acontecer algo. E Deus já tinha um propósito de preservar Jacó, que estava lá na terra de Canaã, os seus filhos, e a José. E José seria a pessoa que iria salvar a descendência de Abraão. E com ele, todo o Egito seria abençoado. De forma que quando começou a fome, e eu não vou entrar na parte aqui de restauração familiar, porque a gente já viu muita pregação sobre isso. Que os irmãos vieram, compraram, José reconheceu, eles não conheceram José, até que um dia ele revelou que era José, chorou que o Egito ouviu o grito de choro dele em todo lugar, revelou que ele era José, mandou trazer o pai, falou isso, falou aquilo, fez um joguinho com os irmãos, beleza. Só que acontece algo bem interessante, lá no capítulo 47, abre aí. A partir do versículo 13 até o versículo 26, existe algo que José fez. Vocês lembram que eu disse para você que numa crise existem pessoas que perdem, existem pessoas que ganham? José, pela sua linda administração aqui, ele conquistou todo o Egito para Faraó. É a mesma coisa de dizer o seguinte, eu vou falar presidente, eu vou falar governador, porque fica mais tranquilo, né? O governador é como se todos os moradores de Goiás vendessem seu lote, a sua casa, tudo que você tem para ele. Então, tudo agora, toda a sua propriedade seria do governador. E tudo que você trabalhasse e produzisse, 20% era dele. E tem gente achando ruim do dízimo, né? Que é 10%. Então, o que aconteceu? O povo veio e comprava de José, porque não tinha lugar nenhum, não tinha comida. José tinha tudo. E eles liam, compravam. Quando acabou o dinheiro, e eles queriam comprar novamente, José falava assim, olha, me dá o gado. E o povo deu o gado que tinha, a criação toda, pegaram o alimento. Acabou o alimento, acabou o gado, acabou, eles foram lá, o que nós temos? Nós temos a nossa terra e nós mesmos. Então, beleza. Então, vocês me dão a terra que eu dou mantimento para vocês e vocês vão plantar a partir de agora. E tudo que vocês colherem, vocês darão a quinta parte, 20% de tudo que vocês produzirem para nós. Olha só a palavra deles aqui para José. No versículo 23. Então José disse ao povo, eis que hoje comprei vocês e a terra de vocês para Faraó. Aqui estão as sementes para que semeiam a terra. Das colheitas você darão a quinta parte, 20% a Faraó.
As outras 4 partes, 80%, serão de vocês, para semear o campo e para servir de alimento a vocês, aos que estão em suas casas e para alimentar os seus filhos. E eles disseram a José: o Senhor salvou a nossa vida, que possamos alcançar favor diante do meu Senhor e seremos escravos de Faraó. A situação era extrema, era morria de fome ou se entregava. José tinha aquilo que eles precisavam. E a partir daquele momento, o Egito, o Faraó, foi uma das pessoas mais prósperas naquele lugar. Tanto no Egito, que ficou todo sendo dele, como também em Canaã, as pessoas vinham e traziam as riquezas. Passou esses 14 anos, o Egito virou uma grande potência. Agora, o que isso tem a ver comigo? Tem a ver o seguinte, que como José, ele ensinou o Faraó que ele tinha que ter um preparo, ele tinha que ter uma segurança, ele tinha que ter uma estratégia para desenvolver a sua vida de maneira que quando enfrentasse uma crise, a crise não viria contra ele, mas iria beneficiá-lo mais adiante. Ele deveria fazer o quê? Preparar uma reserva para momentos. Alguns chamam isso de reserva de emergência, outros chamam de reserva de oportunidade, mas a gente diz que é reserva financeira que inclui tudo, né? Uns falam que é colchão, né? Então, quando você precisa, quando você está na crise, tem muita gente que às vezes falta para pagar, para comprar alguma coisa, as pessoas entram em endividamento com bancos, com agiotas, com várias outras coisas aí. Eles fazem empréstimos e pagam juros altíssimos. Para quê? Eles saírem daquela situação. Então, quando você começa a criar uma reserva para a sua vida, seja você uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, uma pessoa que é, vamos dizer assim, pessoal mesmo, ou para a sua empresa, você tem que ter uma reserva para você garantir que em momentos difíceis ou de oportunidade você esteja preparado. O que eu quero ensinar para vocês hoje é o básico dos básicos. Ninguém pode construir alguma coisa e empreender sem que tenha algo para garantir a sua segurança. Então, a partir de hoje, você pode criar uma meta para você gerar uma reserva para a sua vida. E essa reserva, ela é gerada para a sua segurança, para você usá-la quando você precisar. Às vezes, a gente entra em momentos de coisas que não espera. Não, roubaram o carro, não tinha seguro, e aí ficou sem carro, não, vou comprar um tal, não sei o quê, bateu, não tem como arrumar, pega emprestado, aquela coisa. A doença pode ser um problema também, né? Um furto, um roubo, pode ser algo que pode acontecer. Mas se você tem uma reserva, você não vai pedir para os outros, você vai pedir para você mesmo. Isso garante que você não empobreça mais ainda. Pelo contrário, você pode criar oportunidades para você fazer. Agora, como eu vou fazer isso? Aqui ele disse que você tinha que separar 20% de tudo que você produz. Na nossa grande realidade, nós não conseguimos tirar 20% daquilo que ganhamos para reservar para alguma coisa. A grande maioria não consegue fazer isso. Amém? Vocês concordam com isso? Porque nós aprendemos o seguinte: se eu ganho R$2.000 por mês, eu faço compromisso com 2.500. Porque o 500 é do cheque especial. A gente acha que é nosso. Né? A gente não, eu ganho 2.500. Se a gente ganha 5.000, a gente eleva o nosso padrão de vida para 5.500 ou 6. Se a gente ganha 10.000, aumenta mais ainda. Quanto maior nós recebemos, mais nós elevamos o nosso padrão de vida. Não, agora eu não vou comprar qualquer coisa. Agora eu não vou ali no pit dog da esquina, eu vou lá no Madeiro. Né? A gente começa a fazer as nossas escolhas. E com isso a gente consome tudo aquilo que vem para nós. A gente é capaz de gastar tudo. Imagina você com cartão de crédito ilimitado, vai chegar um momento que você fala assim, ele vai ter um limite agora. Porque a gente vai gastar mesmo. Eu lembro de um ganhador da loteria, que ele ganhou 30 milhões, isso tem mais de 20 anos, eu acho. Na época, 30 milhões era muito dinheiro, né? E ele, em 5 anos, ele acabou com tudo. Ele foi do luxo para o lixo. Ele era do lixo, foi para o luxo, e do luxo foi para o lixo de novo. E a situação dele, depois desse tempo todo,
A única coisa que ele tem até hoje é a história que ele conta que usou isso, comprou aquilo, fez aquilo outro. Mas em questão, nem a casa que ele queria comprar para a mãe, ele deu tempo de comprar. Ele gastou o dinheiro tudo. Isso por quê? Porque o pensamento dele era de consumir, é de viver aquele momento. E por isso que nós buscamos mais os prazeres do que criar um propósito da nossa vida. E quando nós criamos um propósito de vida, nós conseguimos estabelecer um foco, metas nesse objetivo e vamos chegar até lá. Quando você começa a falar assim, não, peraí, se eu estou ganhando pouco, eu posso pensar fora da caixinha e começar a empreender para ganhar mais. Então, se você, para tirar hoje 20% para você investir, para deixar como reserva financeira, se você não consegue hoje, existem duas possibilidades que eu vou dizer para você. A primeira é a seguinte, você vai começar a reduzir os seus custos, os seus gastos. Faz uma lista de o que você gasta. Tem propósito ou é por impulso, por emoção? Porque comprar é bom, gente. Gera hormônio do prazer. Quanto mais você come, mais você sente bem. Você já viu alguém triste saindo do shopping com 2 sacolas assim? Você nunca vai ver. Você vai ver pessoas rindo. Só ali. Aí, ó, que for pagar, que chora. Né? Mas quando está comprando, está uma alegria. Porque gera prazer. A compra é prazer. Se você é empreendedor, se você é um bom vendedor, você entende que você vende quando você traz uma emoção junto com o seu produto. Quando você gera uma emoção ali, as pessoas, opa, eu vou interessar. Por isso que existem alguns gatilhos que despertam em nós a agilidade na nossa compra, enquanto durar o estoque. Né? Quem lembra do Carrefour? Olha o carrinho do iogurte de R$ 2,50 por 49 centavos, enquanto durar o estoque, o povo, tem gente que tinha até intolerância à lactose, comprava. A propaganda era boa, estimulava a pessoa. Né? Gente, ó, só tem 2 agora, quem não comprar não vai ficar sem. Né? Aí eu quero ser o segundo ou o primeiro para comprar. Então, desperta nas pessoas emocionalmente. E a gente vê isso constantemente. Todo lugar que a gente olha tem uma propaganda de alguma coisa. Se você está assistindo um filme de terror, aí você está tão tenso, aí vem a propaganda no intervalo, você alivia. Ai, compre batom. Aí você vai e compra o chocolate. Não é assim, amados? A gente sempre está sendo estimulado. Nós somos condicionados a consumir. Por isso que as pessoas não chamam a gente pelo nome, chamam de consumidores. Nós consumimos o tempo todo. Consumimos para nós e para os outros. Nós compramos coisas até que não precisamos. Dá uma olhada na sua casa. Tem coisa lá que você nem olha há mais de 4 meses. Está lá parado. Não é verdade? Isso é um sinal que você comprou algo que você nem precisava. Mas a propaganda foi tão boa, foi tão convincente que você fez isso. Às vezes, nós deixamos de comprar aquilo que precisa para comprar aquilo que agrada. E isso é um caminho errado. Esses dias eu estava na minha mãe, eu falei assim, mãe, vamos mudar esse negócio aqui? Eu vou ligar para esse negócio aqui para a gente cancelar esse canal. Estava pagando 280. Aí eu liguei lá e tal, a pessoa falou assim, não, por que tal? Eu falei, não, eu estou decidido, estou muito chateado, não quero nem conversa, eu quero mudar. Tá bom, a gente vai fazer um negócio aqui, você vai pagar 129. De 280 para 129, foi bom, não foi, irmãos? Aí falei, só vou passar o senhor para outra pessoa para confirmar. Eu falei, beleza. Aí passou para outra pessoa. O senhor está decidido a cancelar mesmo? Estou. Mas eu tenho uma proposta para o senhor aqui. A gente mantém os canais e o senhor vai pagar R$ 99. Deixa eu pensar, eu falei para ele. Eu falei, é claro que eu quero, né? Agora, pensa. De R$ 280 para 99, eu economizei quanto? R$ 181. Sim ou não? Agora eu vou dar uma dica para você. Eu fiz até um vídeo uma vez ensinando as pessoas a economizar R$ 2.500 por ano. Só você reduzindo e negociando esses pacotes. Você pode negociar plano de saúde, você pode negociar linha telefônica, internet. Se você tem canal, TV a cabo, você pode negociar estudo. Tudo que você quiser, fala, não, eu quero negociar, mudar de operador. Eu troquei de operadora telefônica, eu tive uma economia de mais de R$ 200. Então, tudo isso é o quê? A gente tem vergonha. Eles não têm vergonha de subir o preço.
Às vezes você compra um pacote de 150, logo você está pagando 300. Aí você vai estar pagando 300 por quê? Vai reclamar não, vai ligar lá. Escuta a musiquinha por meia hora, mas firme, irmão. Insista, caiu a ligação, liga de novo. Eles ficam assim com a gente, não fica? Deixa eles esperando, espera só um momentinho. Aí você vai tomar água, volta. Agora eu quero continuar. Né? Você tem que sentir que você é dono. Esse dinheiro é de quem? É deles ou seu? Você tem que aprender a administrar aquilo que você tem. Se você começar a reduzir os gastos, eu acredito que muita gente vai, não só 20%, mas 30% vai conseguir economizar. Essa é a primeira opção. Reduzir o seu padrão. Porque é falta de inteligência a gente querer viver um padrão de vida que a gente não consegue viver. Então, a ideia é o seguinte, é você viver abaixo do que você ganha. Para você construir algo a longo prazo. Não pensando só em você, mas pensando nos filhos, na sua segunda geração, na sua terceira geração. Tem gente que fala assim, eles que se virem. Não, mano. A Bíblia fala que a pessoa abençoada, ela tem que deixar também para os outros. Existe um provérbio que diz, os bens e a riqueza vêm dos pais, mas a esposa certa vem do Senhor. Então, a primeira parte eu estou obedecendo, a segunda a gente vai para frente depois, né? Então, a questão é o seguinte, a primeira oportunidade, começa a fazer. Ah, eu tenho muita dívida. Você pode negociar as dívidas também. E agora, existe um momento aí que você pode negociar suas dívidas de uma maneira que ela pode cair até 80% ou mais. Entendeu? Então, você tem que chegar e falar assim, olha, tem gente que liga para você e fala, não sei se é o seu caso, mas para alguns. Ó, você está devendo, fala assim, olha, eu não posso pagar isso, baixa aí para mim. Não, está alto. Diga depois de algum mês, aí eu vejo se eu consigo. Né? As pessoas, elas vão querer receber. Se você não consegue pagar, seja honesto, fala assim, eu não consigo esse valor, baixa aí. Então tudo você pode negociar, e quando você negocia, você tem uma sobra a mais. Gente, se sobrar R$100 por mês, todo mês já é alguma coisa, não é? É ou não é? Imagina alguém tirando R$100 do seu salário todo mês. Abate, né? E às vezes a gente não sente a mesma alegria quando aumenta 100. Então você pode fazer isso. A segunda forma, se você fala assim, eu estou no limite, não consigo reduzir mais nada, e não sobra para mim economizar, cria uma meta. Você pode quanto? Ah, eu não posso 20%. Quanto que você pode? 5? Ah, se eu ganho 1.000, 5% de 1.000 é quanto? 50? Ai, pastor, 50 é muito. E a pizza? Amados, pensa assim, pizza engorda, aumenta não sei o que, né, não sei o que lá, né? Se alguém tiver pizzaria aqui, me desculpe, né? Eu só estou dando um exemplo. Mas a questão é o seguinte, às vezes você pode falar assim, olha, eu vou fazer um pequeno sacrifício durante alguns meses, mas logo depois eu vou poder ir em qualquer lugar comer qualquer pizza. Então, o problema é que nós só queremos pensar imediato. Se não consegue, você vai fazer o seguinte, você vai fazer igual os irmãos começaram a fazer, criar rendas complementares, rendas extras. Mas eu não sei fazer nada. Então você está uma pessoa assim, apropriada para aprender alguma coisa. Porque tem gente que sabe tanta coisa que não sabe nem por onde começar. Agora, descubra qual que é a sua paixão. O que você ama fazer? Amar fazer alguma coisa é aquilo que você faz sem preocupar com dinheiro. Eu faço por prazer. E quando você descobre isso, você consegue fazer aquilo e pode render alguma coisa para você. Ah, eu sei muito sobre tal coisa. Você pode ensinar pessoas e ganhar por isso. Existem 1.001 possibilidades aí. Tá? Isso a gente pode falar mais adiante, quando a gente for trabalhar um pouco sobre propósitos, para aqueles que querem trabalhar, começar do zero, querem ou alavancar o seu negócio, que não está daquele jeito que você gostaria que estivesse. A gente vai ter um momento que a gente vai trabalhar sobre essa questão nesse expediente da reunião dos empresários. Tá? Então vai ser algo muito legal, porque vai ter algumas coisas que nós iremos trabalhar aqui também, que é a questão de crenças que limitam as pessoas de prosseguir e de prosperar. Tem gente que tem tudo, tem recursos, tem capacidade, só que ele pensa que ele não consegue. E que se você pensa que você não consegue, você não
consegue. Você não acredita. Todo mundo acredita. Você já viu que alguém já chega e fala assim, nossa, você faz isso tão bem. Aí você, não faça não. Né? Você não acredita que pode, você nunca vai fazer. Então, a partir do momento que fala, não, se as pessoas estão falando, estão me dando feedback, eu vou fazer. Eu vou experimentar. Senão, você sempre vai ficar assim. Não vou. Então, vai chegar um momento que a gente vai fazer isso. Gia, que você vai contar a novidade ou eu conto? Eu conto. Amados, eu quero falar algo para vocês. Como o Átila deu o testemunho aqui, que ele está fazendo site, ele está fazendo um site para a igreja, um site muito bom, depois vocês visitam lá. Excelente, parabéns. Todo dia tem uma coisa boa, né? Vai ser criado um painel dos empresários no site. Olha só. De maneira que se alguém falar, não, eu quero alguém que faça tal coisa. Aí você vai estar lá e vai dar o endereço da pessoa, o telefone da pessoa, e se tiver foto bonitinha, vai estar lá o rostinho dela. Entendeu? Então isso vai ser muito legal. E bem provável que na próxima encontro nosso, que vai ser daqui a 15 dias, hoje é 7, dia 21. Isso, né? Eu acho que sim. Dia 21, nós vamos fazer o nosso próximo encontro e a gente vai ter um momento que a gente vai compartilhar aquilo que nós fazemos. Tem advogado? Tem isso, tem aquilo outro. Eu só faço isso, faço aquilo outro. A gente vai fazer um network aqui. De maneira que todo mundo vai saber o que o outro faz e a gente vai pegar essas informações e vai deixar um painel digital. De maneira que você precisar de algo, vai estar lá a pessoa que faz isso. Tá bom? Isso vai ajudar o negócio seu a desenrolar. Amém? Se você ainda não tem negócio, vai pensando até lá. Até lá, vai assim, vai ser isso. E eu vou ter que fazer. Faz como eu faço. Eu, às vezes, fico protelando as coisas, né? Eu falo, vou marcar tal dia, né, Bigas? Tal dia. Aí eu tenho que me rebolar para que tal dia acontecesse. Igual hoje, vamos marcar um dia, né? Vai ser 7 de setembro, dia da independência. Eu quero você lá. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Então, a primeira coisa que você vai fazer para montar a sua reserva é você reduzir os seus custos. Se isso já te dá essa oportunidade, já começa a montar a sua reserva. Eu fiz a minha reserva para 6 meses. Esse é o mínimo que a gente faz, né? Para você descobrir qual que é a sua reserva, você tem que descobrir qual é o seu gasto mensal. Vamos dar um exemplo aqui. Se o seu gasto mensal é R$2.000, que você gasta para passar o mês, é 2.000, você vai multiplicar por 6, que é a reserva mínima, que daria 12.000, não é? Se o seu gasto é R$4.000 por mês, a sua reserva financeira vai ser R$24.000 para 6 meses. Imagina você criando uma reserva de emergência que você possa tê-la mais de ano. Você pode, eu vou viajar para um país, eu vou estar garantido todos esses anos. Então, não só para isso, mas também para a oportunidade. Apareceu uma oportunidade para mim, e eu peguei um pedaço da minha reserva e apliquei num negócio que eu estou fazendo. Isso vai me render mais de 40% da minha reserva. É um ótimo negócio. Se a poupança está rendendo aí 0,13 por mês, baixou, né? 0,12 agora, né? Que é a taxa Selic. E a poupança paga 70% da Selic, não é? Então, mais ou menos isso. 12% ao mês. Você põe o dinheiro lá, R$100 vai render para você 12 centavos. É isso? É dinheiro demais, né? Eu tenho medo até fugir com isso. Então, quando você põe o seu investimento na sua reserva, geralmente você coloca para você começar a montá-la numa renda que ela te dá uma garantia. Ela te dá uma liquidez imediata, você pode sacar a qualquer momento, porque pode ser, a qualquer momento você vai precisar dela. Geralmente é numa renda fixa, tá? Não pode ser em ações, bolsas, nada disso não. Renda variável não, é renda fixa. É um CDB, um tesouro. Tem gente que põe até na poupança, né? Que é o que rende menos. Tá bom? É melhor do que pôr debaixo do colchão. Então, o que você precisa fazer? Primeiro, reduzir. E segundo, se você não consegue, você tem que criar outras formas para aumentar os seus rendimentos. Então, o que você precisa fazer de imediato é criar essa reserva para atravessar as crises com segurança. Talvez você já está numa crise nesse momento, você não sabe o que fazer. Existem algumas possibilidades.
A primeira oportunidade que você tem que fazer é orar. Primeira coisa, se você não sabe nada, a primeira coisa que você faz é orar. Senhor, não deixe eu me desesperar. Não deixe que a ansiedade tome conta de mim. Primeiro você tem que ter paz. Porque ninguém consegue pensar em coisas boas ansioso, ou preocupado, ou sem paz. Então, primeira coisa, faça isso. Segundo, procure um conselho de alguém que tem algum sucesso em alguma coisa. Alguém que possa te ajudar a vencer ou te orientar naquilo que você precisa. O Felipe disse que ele pensou um monte de coisa. Ele participou de um evento que lá é desafiado a pessoa a pensar em outras coisas mais na vida, além de só buscar um emprego. Você pode criar uma renda extra. Então ele começou a pensar em várias coisas, até que ele falou, não, vai dar certo isso aqui. E é assim que a gente vai fazendo. A gente, às vezes, o que a gente não pode ficar é parado, estático. O pessoal chama assim de zona de conforto. Talvez para muitos a zona de conforto dele é o sofá da casa com a televisão ligada. Ali eu vou ficar ali porque eu não quero agir em nada. Você pode muito bem mudar a sua maneira de pensar, lendo a Bíblia, gente. Para mim, tem gente que fala assim, ó, leia o livro Pensa e Enriquece, Geração de Valor, Pai Rico, Pai Pobre, um monte de livro. É interessante ler, sim, muito. Você pega muita coisa. Mas se você ler Provérbios, com sabedoria, pedindo a Deus entendimento, você vai ser uma pessoa assim, altamente, você vai além dos outros. Quem escreveu foi o homem mais sábio, mais próximo que pisou nessa terra aqui. O cara, ele tem, eu não lembro o valor que o pessoal falou, se fosse hoje, seria mais de 5 trilhões. Não é de reais, não, é da moeda mais alta aí, talvez de dólares. E o homem mais rico do mundo hoje, parece que ele tem 400 bilhões. Então, está no chinelinho. Está no chinelo. 1 bilhão, ou 1 trilhão, é 1 bilhão, 1000 vezes 1 bilhão. Só para você ter ideia. Então, o cara, Salomão, ele tinha um conhecimento e tinha propriedade para falar das coisas. Então, aprenda a ler e a ver. Existem muitas coisas na Bíblia que vai ensinar você a prosperar nos seus caminhos. Vai trazer para você direções, vai trazer para você oportunidades. Jesus ensina muito sobre essas coisas, até em relação ao discipulado. Se você for fazer um discipulado, é a mesma coisa de você ir para a guerra, você tem que planejar, tem que saber quantos inimigos tem lá e quanto você tem. Se você vai construir uma torre, você tem que saber que altura que vai ser e quanto material você tem. Então você tem que planejar, você tem que ter uma visão, você tem que ter um sonho. José sonhava, José fazia com excelência, José planejava e José executava. Tudo recai em que? Você ter uma informação e colocar a informação em prática. Só vai acontecer quando tiver isso. Informação mais a prática. O pessoal fala que sorte é quando a oportunidade encontra com a preparação. Você está preparado, vai surgir uma oportunidade para você. E o pessoal fala, ele teve sorte. Não, eu me preparei e sempre houve uma oportunidade. Eu abracei, encarei e fiz e realizei. E é isso que Deus tem para você. Deus quer fazer com que seus filhos sejam prósperos. Uma das coisas que muitas pessoas pensam por aí, que foi criado a questão da volta de pobreza, que miséria é sinônimo de ser abençoado. Existem várias coisas que foram criadas no meio evangélico, religioso, que as pessoas são limitadas. Acham que o dinheiro é sujo. O dinheiro é uma ferramenta. Ele pode servir de... Tem gente que fala assim, olha, eu não penso em dinheiro, mas sofre porque não tem. Não pode ajudar, não pode dar uma qualidade de vida melhor para os outros. A gente não prega sobre prosperidade aqui, a teologia da prosperidade. Mas nós falamos sobre a prosperidade bíblica, que nós entendemos que nós somos mordomos, que vamos administrar aquilo que Deus coloca na nossa mão. E tudo que Deus colocar na sua mão tem que prosperar sim. Porque você não é só para você, é para abençoar o próximo também. Jesus foi abençoado por gente rica. O túmulo que Jesus foi colocado lá, não era dele, foi um homem rico que deu aquele túmulo para ser. Apesar que Jesus usou só 3 dias, né? Mas usou, né? Graças a Deus, né, gente? Se não tivesse ficado até lá hoje, a gente não tinha graça, tinha salvação. Mas ele usou porque alguém doou. Depois, sei lá, se ele pegou de volta, né?
Pode ser que deixou para os outros irmãos, né, como herança, que os outros não ressuscitou, né? Vai ressuscitar ainda. Amém? Então o que Deus quer para nós? É que venhamos começar a entender que a prosperidade é algo natural. Só que é preciso a gente começar a pensar de maneira sábia, inteligente. Desenvolver a nossa inteligência financeira para a gente ajudar mais a nossa família. Quem é um pai que não quer dar uns melhores estudos para os filhos? Quem é um pai que não, e a mãe que não quer dar uma qualidade de vida? Quem é o pai que sofre quando o filho pede algo e ele não tem? Ah, porque dinheiro é do mal. Não é do mal. Do mal é quem tem um coração, é a intenção que torna a coisa ruim. Como uma faca, ela pode ser um instrumento para matar alguém, mas pode ser um instrumento para você cortar uma carninha no churrasco. De boa, não é? Cortar uma fruta. Não é o instrumento que é mal, mas a intenção que é. Por isso que a Bíblia diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro é a raiz de todos os males, o amor ao dinheiro. Então, quando você ama alguma coisa, você coloca uma estima muito maior do que nas outras. E não é isso que Deus quer para nós. Mas também Ele quer que nós venhamos entender, que não venhamos sofrer com isso. O jovem rico, ele não conseguia desapegar daquilo que ele tinha. Tem gente que tem muita coisa. Jesus falar para ele assim, ó, some com isso. É na hora. Ele fala, não, na hora. Se ele falou, porque ele sempre tem algo melhor. Tem gente que demora por R$2 numa oferta, porque tem medo de faltar. Gente, se faltar R$2 para você, que fé é essa, né? Então, quando Deus, eu acho que é o único momento que o diabo não fala para a gente assim, ó, dá não, né? Porque ele sabe, se você for de coração e abençoar, fazer algum investimento no reino de Deus, ele sabe que você vai prosperar. Então eu quero dizer para vocês hoje, trabalhem na sua segurança, trabalhem na sua reserva. A partir de hoje, comece a construir alguma coisa. A sua reserva serve para garantir algo para você. Se você tem uma empresa, comece a construir uma reserva para garantir que a sua empresa vá bem. Porque pode chegar um momento que você pode utilizar aquela reserva para alavancar os seus negócios, para criar novas oportunidades. E você vai repô-la. É como se fosse um pneu de step do carro. Se furou o pneu, se você não tiver step, você vai ficar lá. Até alguém. Aí acontece o seguinte, se você não tem, você fala, fulano, peça o seu. Aí alguém empresta e fica sem, se ele precisar. Não é assim que acontece? Quando você precisa e não tem, você vai na mãe, você vai no pai, você vai no vizinho, você vai no agiota, você vai no banco, você vai procurar alguém que tenha. Por que você vai procurar? Porque você não tem. Mas a partir de hoje, faça acontecer na sua vida. Sem desculpas, mas com consciência, que Deus vai te abençoar muito em nome de Jesus. Amém? Coloque-se de pé, eu quero